Pessoal, esse aqui é o nosso 6º vídeo ECA comentado. Agora nós vamos tratar da seção 2 e da seção 3 do ECA. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos com os seus colegas professores. Se você ainda não viu os anteriores, o ideal é que você veja na ordem. Só clicar aqui no card que você vai ser direcionado a uma playlist com os vídeos anteriores. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Seção 2 da família natural. Então aqui nós vamos tratar na seção 2 da família natural. O que se entende por família natural? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então a família natural é o pai, a mãe e os seus filhos. Isso é uma família natural. Essa família natural, ela é a base para o que o ECA entende por família. Aqui entende-se pais, não falou pai e mãe, né? Falou pais. Só que no caso da adoção já não é mais uma família natural, aí passa a ser uma família substituta. É outro caso, tá? Então família natural são os genitores, o pai e a mãe, os pais e os seus descendentes. Parágrafo único. No parágrafo único nós vamos tratar da família estendida. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos. Então, aquilo que vai além de pais e filhos. Ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, como pai, como tios, avós, primos. Essa é a família extensa, né, ou ampliada. A criança acaba guardando ali algum traço, algum laço afetivo, né? Todos nós temos lembranças dos nossos primos, tios, né? E muitas vezes essas lembranças são positivas. Mas essa família ampliada, ela é muito importante. Primeiro porque ela tem o direito, em alguns casos, de lutar pela guarda dessa criança, como nós vimos no vídeo anterior. Para além disso, é da família ampliada que sai muitos casos de violência contra a criança. Grande parte dos atos libidinosos, grande parte dos atos infracionais cometidos contra crianças e adolescentes são feitos, executados pela família ampliada, por entes da família ampliada. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? com essa família ampliada. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, como nós vimos anteriormente, conjunta ou separadamente. Então, se teve ali um filho fora do casamento, né, pode ser reconhecido tanto pelo homem quanto pela mulher, independente se é filho de um ou de outro. Pode ser reconhecido pelos dois, conjuntamente ou separadamente, no próprio termo de nascimento, quando o menino nasce, vai lá e registra ele, que é o mais comum, por testamento. Então guarda tudo, lá no final da vida ele reconhece o filho, né, que ele teve fora do casamento, ou a mulher reconhece o filho que ela teve fora do casamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, tanto faz de onde saiu esse menino aí, de onde a origem de sua filiação, se ele for reconhecido, é filho. Parágrafo único. O reconhecimento pode proceder ao nascimento. Pode ser, esse filho é meu, tá grávida, mas esse filho é meu, antes dele nascer, ou pode ser posterior ao falecimento, tanto faz. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Então, o direito ao reconhecimento de filiação é um direito muito importante. Ele é da personalidade da pessoa. Ele é pessoal. Ele é da pessoa. Ele não prescreve, nunca vai prescrever. A pessoa em qualquer momento pode requerer judicialmente que haja o reconhecimento da filiação, independentemente do momento. Ou mesmo se o pai já morreu, contra os herdeiros. É direito, independentemente do que acontecer. E ele não pode ser disponibilizado. Esse é um direito que eu vou disponibilizar a você. Não, ele é indisponível, ele é da pessoa. Você não passa esse direito ao reconhecimento paternal ou
familiar ali para ninguém não. Seção 3 da família substituta, subseção 1, disposições gerais. Então aqui nós vamos falar da seção 3 da família substituta e vamos entrar na subseção 1, que é as disposições gerais. Nós vamos falar um pouquinho de tudo. Depois nós vamos entrar em guarda, tutela e adoção. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Então, a família substituta, ela se dá pela guarda, pela tutela e pela adoção. Isso tem que guardar, meu povo. Pelo amor de Deus, decora isso. Anota no papel, acorda de manhã, olha isso, porque é o que mais cai. Família substituta se dá pela guarda, tutela e adoção. Família natural é composta pelos pais e seus descendentes. Então isso tem que ficar muito claro. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Então, o adolescente, a criança vai ser ouvida, sempre que for possível. Ah, um bebê vai ser ouvido? Não, ele não tem capacidade ainda para isso. Mas aquela criança, aquele adolescente que já tem essa capacidade, vai ser ouvido sim, respeitando seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sobre as implicações da medida, que terá sua opinião devidamente considerada, né? Evidentemente. Então, se ele não quer ficar com a família substituta e ele conseguir expor essa motivação ela for uma motivação realmente que impeça ele ficar com aquela família, isso vai ser respeitado. Ou o contrário também é válido. 2. Segundo, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento acolhido em audiência. Então, maior de 12 anos tem que ter consentimento dele para que ele vá para uma família substituta. Terceiro, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, se eu tenho ali um avô, um tio, algum grau de parentesco com aquela criança, vai facilitar esse processo, porque vai diminuir as consequências, né? As implicações de uma adoção, por exemplo. Por isso que a família estendida, a família ampliada, ela é tão importante. Quarto, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta. Então os grupos de irmãos, 2, 3, 4, 5, 6, quantos forem, vão ficar sempre juntos. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso. Por exemplo, tem um mais velho que abusa do menor, que já estuprou o menor. Então não vai ficar junto, evidentemente, mas isso tem que ser comprovado. Ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então há ali uma moça naquele grupo de irmãos que está envolvida com o tráfico de drogas e coloca em risco a vida daquelas crianças. Lógico, ela não vai ficar junto, mas isso tem que ser comprovado. Essa ação excepcional, ela tem que ser muito bem fundamentada, porque os laços fraternais de irmãos não podem ser quebrados. Só serão quebrados em casos excepcionais. E mesmo assim, deve evitar medidas que rompa definitivamente esses laços. Quinto, a colocação de criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então aqui é uma maneira, né, que isso vai acontecer. Essa colocação dessa criança ou adolescente em uma família substituta, para que isso aconteça, é necessário que haja ali uma preparação, um planejamento, uma preparação daquela criança, para que ela consiga, né, psicologicamente, conseguir conviver com uma nova família. Sexto, em se tratando de criança ou adolescente indígena, então aqui nós já entramos em um caso específico, uma criança indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Então, você vai adotar uma criança indígena, ou a criança indígena vai para a adoção, ou para a guarda, tutela.
enfim, ou uma criança de quilombo. Vai respeitar tudo isso que nós dissemos anteriormente, todos esses artigos anteriores, esses parágrafos anteriores, e esses que nós vamos descrever agora. 1. Que seja consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural. Então, primeira coisa, tem que respeitar sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Então, se não fere a Constituição ou o ECA, que é algo muito complicado de se acontecer, ele vai continuar ali convivendo com as instituições, com as pessoas, com seus costumes. Nada disso vai ser retirado dessa criança. Então é bem mais complicado. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros de mesma etnia. Então, essa família que vai acolher, ela tem que estar na mesma etnia ou na mesma comunidade, né, para facilitar, né, para que não haja ali um choque de culturas. 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de criança e adolescente indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então ele ainda tem o caso dos órgãos indigenistas que cuidam dos índios, que vão atuar ali sobre. Eles ainda vão participar desse processo. É um processo muito mais difícil e que tende a guardar e proteger muito mais aquela criança, aquele adolescente. 29. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. É lógico, uma pessoa violenta, bebe, tem consumo de droga, ou ele não dá conta, né, financeiramente de manter aquela criança, aquela vida, ou ele próprio. Não vai receber a criança, evidentemente. Não vamos colocar a criança ou adolescente em um seio familiar desequilibrado, para gerar ainda mais sofrimento para ele. Evidentemente que nós não vamos fazer isso. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou do adolescente a terceiros ou a entidades governamentais e não governamentais sem autorização judicial. Eu não quero mais a criança, eu vou transferir ela lá para a ONG do meu bairro. Não existe. Ou para um terceiro. Não, você não dá a criança que você está com tutela ou com guarda ou mesmo adoção. Não existe isso, ela é sua responsabilidade, a não ser que haja ali uma autorização judicial para tanto. Então, tomemos cuidado. Só rapidamente, eu trabalho em um município muito abandonado pelo poder público e por seus governantes que não têm uma seriedade no trato. E há muitos casos como esse, que a mãe, ela não quer mais, né, aquele filho adotado. Então ela acaba tentando entregar aquele filho a uma ONG, a uma instituição religiosa, ou à própria escola, ou a quem queira, né? Então é uma situação muito difícil mesmo. O Conselho Tutelar precisa ser uma instituição muito forte para conseguir reverter e dar, né, o apoio necessário, tanto à escola quanto às crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, eu só vou colocar numa família estrangeira algo assim excepcional, é uma medida fora da curva, não vai acontecer com todos. E só acontece na forma da adoção, não pode ser guarda e nem tutela. Tem que ser direto para a adoção. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante os termos dos autos. Ou seja, você assumiu a guarda, a tutela dessa criança, então você se compromete a exercer de forma bem e fiel os compromissos assumidos. E, inclusive, os encargos, que são de diversas naturezas, não só financeiras. Voltando ao nosso resuminho, começamos lá na seção 2, artigo 25, que vai falar sobre a família natural. O parágrafo único vai dizer sobre a família ampliada ou extensa, né?
incluir ali os parentes próximos, as pessoas que a criança ou adolescente convive de forma fraternal. O 26 vai falar sobre os filhos havidos fora do casamento e esse reconhecimento. O parágrafo único fala do reconhecimento. O 27 vai falar sobre o estado de filiação e esse direito, né, de ser requerido a qualquer momento, contra os pais, contra os herdeiros, não prescreve nunca, então, enfim. A seção 3 da família substituta vai falar sobre as disposições gerais, que é a seção 1. Lá no 28 vai falar sobre a família substituta, que se dá por guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção, lembrando que nós precisamos decorar isso. O parágrafo 1º vai falar sobre a necessidade de ouvir as crianças, respeitando ali o seu estágio de desenvolvimento. O 2 fala que é obrigatório para adolescentes de 12 anos ou mais, escutar essa criança, né? E esse consentimento ele é obrigatório para que haja ali a sua colocação em família substituta. O 3 vai falar que vai levar em conta o parentesco, né? Principalmente na família ampliada ali, para esse processo de guarda, tutela ou adoção. O 4 vai falar sobre os grupos de irmãos, que não devem ser separados, a não ser em casos excepcionais que levam a grandes possibilidades de abuso ou qualquer coisa do tipo. O 5 vai falar que há uma necessidade de um acompanhamento e uma preparação para a criança ser colocada em família substituta. O 6 vai falar sobre a criança ou adolescente que vem de comunidade indígena ou quilombola. Fala que ele deve respeitar tudo que foi dito anteriormente, mas os próximos também. Então é um pouco mais complexo, mais burocrático adotar uma criança indígena ou quilombola. Primeira coisa, tem que ser colocada de forma a que respeitem sua identidade social, cultural e seus costumes, seus hábitos. De preferência, como diz o 2, no seio da sua própria comunidade ou membros da mesma etnia. Imagine um grupo indígena, coloca lá um menino que é inimigo do grupo indígena, um pataxó com o Guarani, né? Supondo que eles sejam inimigos, né? Não vai dar certo. Então tem na mesma etnia. 3 vai falar sobre a obrigação de se escutar os órgãos indigenistas, né, que estão ali apoiando esses grupos indígenas nesse processo. O 29 vai falar que não vai ser possível criar uma família substituta para uma pessoa que é incompatível por motivos, né, variados, ou que não ofereça um ambiente familiar adequado. Então é complicado mesmo. O 30 vai falar que não é permitida a transferência para terceiros daquela criança ou adolescente, ou mesmo a órgãos governamentais ou não governamentais. O 31 fala que a família substituta estrangeira é um caso excepcional, que não deve ocorrer de forma natural, é algo excepcional, é só no último caso que vai acontecer essa família substituta estrangeira e vai direto para adoção. Não vai passar pela guarda nem pela tutela. Não que seja necessário, viu, que esse procedimento aconteça com o brasileiro. Mas, no caso estrangeiro, é por meio da guarda, por meio da adoção. O 32 fala que a pessoa que pega a guarda ou a tutela de uma criança, ela se compromete a exercer de forma bem e fiel o compromisso que ele assume, inclusive com todos os encargos ali provenientes dessa escolha que ele tomou. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, assinar o canal, clicar lá no joinha, clicar no sininho para receber as notificações. O próximo vídeo vai aparecer aqui do lado. Se ele não aparecer, porque ele ainda não foi gravado, assim que for, vai aparecer. Fique com Deus. Até muito breve.